Hoje eu quero falar sobre o Salmo 91. Esse é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Esse também é um dos salmos mais inspiradores da Bíblia. Quem não conhece o Salmo 91? Porém, muitos interpretam errado o Salmo 91. Tem pessoas que pensam que o Salmo 91 possui algum tipo de poder mágico. Tem pessoas que pensam, basta você deixar o Salmo 91 aberto dentro da sua casa que ele vai espantar todos os males. E isso não é à toa. Porque, de fato, quando você lê o Salmo 91, você percebe como essas palavras são inspiradoras. Quando você faz uma breve leitura do Salmo 91, você percebe como essas palavras são poderosas. Não há nada que se compare ao Salmo 91. Não tem livro de autoajuda, não tem livro de encorajamento que chegue perto dessas palavras escritas no Salmo 91. Elas são poderosas. Porém, muitos têm interpretado errado o Salmo 91. E, aliás, muitos crentes nos nossos dias têm interpretado errado o Salmo 91. A maioria das pessoas pensam que o Salmo 91 foi escrito para ela. Então, quando ela faz a leitura do Salmo 91, ela pensa que o Salmo está sendo dirigido para ela. Então, quando ela lê 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, ela pensa, 1000 vai cair à minha direita, 1000 vai cair à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Ou seja, todos serão atingidos, menos eu. Ela entende isso. Porque a interpretação dela do Salmo 91 é que o Salmo foi escrito para ela, o Salmo foi escrito para você. Então ela vai ler, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, vai pensar, todos vão ser atingidos, menos eu. Todos sofrerão crises, menos eu. Todos irão sofrer crise financeira, emocional, familiar, mas eu não serei atingido. Quando ela lê, por exemplo, o Salmo dizendo, nenhum mal te sucederá. O que ela vai pensar? Nenhum mal vai me suceder, nenhum mal chegará à minha tenda. Eu não passarei por nenhum tipo de crise financeira, emocional, familiar, nenhum mal vai me assolar, porque Deus está comigo. Não é assim que as pessoas pensam quando interpretam o Salmo 91? Elas entendem que é para ela. Elas entendem que o Salmo é para você, é para mim. Então elas dizem, não, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ou quando ela lê, por exemplo, pisarás sobre a cabeça do leão e a cobra, ela pensa, eu vou pisar sobre a cabeça do diabo, eu vou derrotar o diabo. As pessoas, então, têm interpretado esse salmo como se o salmo dissesse respeito a nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa interpretação está errada. O Salmo 91 não foi escrito para você. O Salmo 91 não foi escrito sobre você. Até porque se esse salmo estivesse sendo dirigido a mim e a você, então ele estaria errado. Por quê? Porque você sofre. Eu sofro. A não ser que você levantasse a mão e dissesse, não, você está errado, eu não sofro, Michael, eu não passo por nenhum tipo de sofrimento. Não, o Salmo 91 é real. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu estou vendo todo mundo ser atingido, menos eu. Eu estou vendo todo mundo ficar doente, mas eu não fico doente. Eu não pego nem um resfriado sequer. Será que isso é uma realidade na sua vida? Então, se o Salmo 91 diz respeito a você e diz respeito a mim, ele está errado, porque a gente sofre. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Durante toda a história, os cristãos foram perseguidos. Teve cristãos sendo devorados por leões, sendo presos, torturados, queimados vivos. Cadê o cumprimento do Salmo 91 para esses cristãos que eram devorados na boca, nos dentes das feras? Cadê o cumprimento de que nenhum mal te sucederá, que 1000 cairão ao teu lado, que ele será livrado do laço do passarinheiro e da peste perniciosa? Cadê o cumprimento para esses homens? Cadê o cumprimento para nós? Porque nós sofremos. Quando você lê o Salmo 91, você percebe que ele está querendo dizer o quê? Que você vai ser invencível, você vai ser indestrutível, você vai passar e 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido, tu é invencível, tu é indestrutível. Cadê o cumprimento? Será que isso é uma realidade? Hoje o Douglas estava falando comigo. Eu perguntei, como é que tá, Douglas? Aí todas as vezes eu pergunto, como é que tá? Aí todas as vezes a resposta é, estamos em guerra. Muitas guerras. Porque é uma realidade. Na vida do crente é muitas guerras. Porque o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ou seja, então nós temos um problema para resolver. Ou a Bíblia está errada, ou a nossa interpretação está errada. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não creio que a Bíblia está errada. Eu não creio que há erros nas Escrituras. Ela é divina, ela é inspirada por Deus. Então só resta uma alternativa. A nossa interpretação
está errada. O Salmo 91 não fala sobre mim. O Salmo 91 não fala sobre você. Sabe por quê? Porque o Salmo 91 é um salmo messiânico. É um salmo que aponta para o Messias. O Salmo 91 fala sobre Cristo. É sobre o Messias de Deus. A gente tem mania de pensar que tudo é sobre nós. Tudo é para mim, tudo é sobre mim. Não, é tudo sobre Ele. É tudo para Ele. É tudo sobre Cristo. O Salmo 91 é sobre Cristo. É sobre o Messias. Em João capítulo 5, versículo 39, Jesus vai dizer: examinai as escrituras, porque são elas que de mim testificam. Jesus não fala examinar as escrituras porque elas falam de você. Elas falam sobre você. Não. Examinar as escrituras por quê? Porque elas de mim testificam. Elas apontam para mim. As escrituras apontam para mim, falam sobre mim. Eu sou o centro da Bíblia, eu sou o centro de tudo. Tudo fala sobre Ele, tudo aponta para Ele. Ou seja, o Salmo 91 não fala da nossa invencibilidade. O Salmo 91 fala da invencibilidade de Cristo. O Salmo 91 não é sobre o nosso poder de vencer o mal. O Salmo 91 é sobre o poder de Cristo para vencer o mal. O Salmo 91 não é sobre a nossa exaltação. O Salmo 91 é sobre a exaltação de Cristo. É tudo sobre Ele. O Salmo 91 é um salmo messiânico. Assim como o Salmo 2, Salmo 22... Salmo 45, Salmo 72, Salmo 110, salmos messiânicos. Por exemplo, o Salmo 2 vai apresentar o Messias como um rei sobre o Monte Sião. O Salmo 22 vai falar das angústias do Messias. Se você lembrar, o Salmo 22 vai falar o quê? O verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido? O Salmo 22 vai falar das angústias do Messias. É um salmo messiânico. O Salmo 45 descreve o Messias como um rei, com uma linhagem eterna. O Salmo 110 descreve o Messias como um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos messiânicos. E o Salmo 91 vai nos apresentar o Messias como um rei invencível. O Salmo 91 vai falar de Cristo como um rei invencível. Verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que seria o esconderijo do Altíssimo, senão os recônditos da eternidade? Somente Cristo esteve no esconderijo do Altíssimo. Somente Cristo esteve na habitação do Altíssimo. Somente Cristo esteve na luz inacessível. Somente Cristo habitou nos recônditos da eternidade, onde nenhum homem jamais poderia alcançar. Somente Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Somente Cristo verdadeiramente descansou à sombra do Onipotente. No meio de uma tempestade, quando o barco estava indo quase a pique, o Messias estava fazendo o quê? Dormindo, descansando à sombra do Onipotente. Diante das tempestades, nós descansamos? Descansamos o quê? Ficamos desesperados, ficamos assolados. Falamos, Senhor, o que está acontecendo? Mas o Messias não. No meio de uma tempestade, o barco quase indo a pique, ele dormia. Ele descansava à sombra do Onipotente. Ele verdadeiramente descansou à sombra do Onipotente. Verso 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Essas são as palavras do Messias. O Messias teria Deus como seu refúgio e fortaleza. Se você lembrar, diversas vezes, nos relatos do Evangelho, Jesus procurava um lugar para orar, para falar com o Pai, porque o Pai era o seu refúgio e fortaleza. Olha que coisa linda. Verso 3, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que o salmista está dizendo é que o Messias seria guardado por Deus em todos os seus caminhos sobre a terra. O pai estaria guardando o seu filho desde a sua infância. Imagina o menino Jesus, imagina todo o inferno com os olhos atentos sobre aquela criança, querendo matar aquela criança, querendo impedir o cumprimento profético daquela criança, mas o pai guardaria aquela criança. Por isso que ele vai dizer, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas ele não será atingido. Ele é o menino de Deus, ele é o primogênito do pai. E ele seria guardado. Ele seria guardado do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é o laço do passarinheiro? É uma armadilha usada por caçadores para capturar pássaros. Laço do passarinheiro. Ciladas engenhosas, astutas. Ah, meu amigo, os homens tentaram armar ciladas para Jesus. Quantas vezes os fariseus, naquele caso da mulher adúltera, quantas vezes os homens tentaram armar ciladas para pegar Jesus? Até o próprio diabo foi tentar Jesus.
armou uma cilada contra Jesus. O profeta Isaías vai dizer: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Todas as investidas do diabo cairiam por terra. Tu acha que o diabo não queria parar Jesus quando criança? E está frágil, está vulnerável, é só uma criança. Vão fazer de tudo para parar ele. Aquela criança, aquele menino, era um rei invencível. O Salmo 91 falava sobre ele. Ele seria guardado pelo Pai em todos os seus caminhos. Por isso que diz, ele será guardado do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que são pestes perniciosas? Doenças mortais. O Messias não seria acometido de nenhuma doença mortal. Deus iria livrá-lo de toda peste perniciosa. E por quê? Porque o Messias não poderia ser impedido de cumprir a sua missão. Então ele seria guardado pelo Pai em todos os seus caminhos. Que coisa maravilhosa. Verso 4 vai dizer: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Da mesma forma como uma ave protege seus filhotes, o Messias seria guardado pelo Pai, seria protegido pelo Pai, debaixo das asas do Onipotente. Porque ele diz, né? Ele te cobrirá com as suas penas. A ideia é uma ave cobrindo seus filhotes. Tu consegue visualizar aquele menino indefeso ali, mas as asas do Pai cobrindo ele, as asas do Onipotente estavam sobre ele. Todo o inferno estava querendo um ataque, todos os mísseis, todos os canhões do inferno estavam apontados para aquela criança, mas o Pai estaria ali como uma ave cobrindo o seu filhote. Olha lá, debaixo das suas asas confiarás, e a sua verdade será teu escudo e broquel. Verdade aqui, a verdade de Deus. A verdade seria o seu escudo, ou seja, muitos interpretam que a palavra de Deus seria o teu escudo. O Messias teria a verdade de Deus, a palavra de Deus como seu escudo. Quem não se lembra, diante dos escribas e fariseus, o que Jesus falava? Falava das escrituras, citava as escrituras. Quando o próprio diabo foi tentar Jesus, o que ele falou? Ele falou das escrituras. Ele usava a verdade, a palavra de Deus como escudo e defesa. É isso que o Salmo está dizendo. Verso 5. O Salmo vai dizer: não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. O Messias não se intimidaria diante de nenhuma ameaça. Ele não teria medo de nenhum perigo. Ele seria um rei valente, corajoso. Ele não recuaria diante das ameaças, diante dos perigos. Ele tinha uma missão para cumprir e nada faria ele recuar. Verso 6. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. O Messias seria guardado da mortandade. Quem não se lembra quando Jesus nasceu? Herodes manda matar todas as crianças de Belém de 2 anos para baixo e das cidades arredores. Houve um morticínio. Herodes promove um massacre hediondo. Todas as crianças de 2 anos para baixo são mortas. Todas as crianças de Belém e das cidades arredores são mortas. Porém, o Messias é preservado. Imagina o massacre que ocorreu naquele dia. Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ele sabia que o rei tinha nascido. Só que ele não sabia que esse rei era invencível, não poderia ser morto, porque ele seria preservado. Cristo foi preservado, porque está escrito: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Messias não seria atingido. Verso 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Quem não se lembra na tentação, o próprio diabo citando esse salmo para Jesus. Porque até o diabo sabia que esse salmo falava dele. Até o diabo sabia que esse salmo era um salmo messiânico. E ele vai citar para Jesus: lança-te daqui abaixo, porque a palavra diz que Deus dará ordem aos seus anjos para não deixar teus pés tropeçar. Ele está citando o verso 11 do Salmo 91 para Jesus. Porque ele sabia que era Jesus o cumprimento desse salmo. Só que Jesus usa a verdade de Deus como seu escudo e defesa e vai dizer: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha que coisa linda. E no final da tentação, o que acontece? Os anjos aparecem para servir Jesus no deserto. Porque o Salmo 91 diz que os anjos o guardariam em todos os seus caminhos. Todo o exército de anjos estaria a dispor do Messias, estaria aguardando o Messias. Quem não se lembra quando Pedro arranca a orelha de Malco, a gente até mencionou, né? O que Jesus diz para Pedro? Pedro, guarda a tua espada. Não sabes que eu poderia rogar ao Pai e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Verso 13, vai dizer: pisará sobre o leão e sobre a serpente.
Agora, tu acha mesmo que é sobre você? Você que vai pisar na cabeça do diabo? Gênesis vai dizer, e da descendência da mulher sairá aquele que pisará sobre a cabeça da serpente. O Salmo aponta para o Messias, é Cristo que pisará sobre a cabeça da serpente. É ele que esmagará o diabo. Não é nós, é o Messias de Israel, é o nosso Salvador, é Cristo. Verso 14 vai dizer, agora é a voz do Pai. Agora o Pai vai dizer a respeito do Filho, ele vai dizer, porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Olha o Pai dizendo, ele tão encarecidamente me amou. O Pai está dando testemunho do seu Filho. Cristo foi o único que amou o Pai como ele merece ser amado. Por isso o Pai bradou do céu dizendo, esse é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Cristo é o único que honrou o nome do Pai todos os dias da sua vida. E por isso ele foi posto em retiro alto. Ou seja, lugar de exaltação, à destra do Pai, nas alturas. Olha que coisa linda. Verso 15. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. O último verso, verso 16. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salvação aqui está se referindo a livramento. Cristo é aquele que é glorificado, acima de tudo e acima de todos. A Bíblia diz que Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, o qual, por esse nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso Jesus disse, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Toda a Escritura aponta para ele. O Salmo 91 nos mostra que Cristo seria preservado por Deus em todos os seus caminhos sobre a terra. O Salmo 91 nos mostra que o Messias seria um rei invencível. Nada e ninguém poderia impedir Cristo de cumprir a sua missão na terra. Agora preste atenção. Tem um porém. Cristo era invencível? Era. Porém, Cristo abriu mão da sua invencibilidade. Cristo abriu mão de estar no esconderijo do Altíssimo para ir ao esconderijo dos homens. Cristo abriu mão de toda a proteção que ele tinha do Pai. Cristo abriu mão da sua invencibilidade para ser ferido pelas mãos de homens que ele mesmo criou. Cristo abriu mão de todo o seu poder, de toda a sua proteção, para ser ferido pelas mãos de homens que ele mesmo criou. Aquele que era invencível se fez vulnerável. Aquele que era imbatível se fez fraco. Aquele que era o todo-poderoso se fez indefeso. Aquele que é eterno se fez homem e homem de dores. O dono do universo se entregou à morte. E por que ele fez isso? Por amor a você. Para salvar você. Uma vida por outra vida. Uma alma por outra alma. Cristo se entregou à morte por amor a você. E por causa de Cristo, um dia nós estaremos no esconderijo do Altíssimo. Um dia nenhum mal nos assolará e praga alguma chegará à nossa casa. Um dia estaremos para sempre livres de todo sofrimento, toda angústia, toda tristeza, toda dor. Um dia nós receberemos um corpo de glória juntamente com Cristo e com Ele reinaremos pelos séculos dos séculos. E então iremos declarar, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e somente nele confiarei. Ele é o meu Salvador, o meu Redentor, a minha justiça. Ele é a minha salvação. Ele. E para sempre nele confiarei. Somente Cristo e nada além de Cristo. O Salmo 91 é sobre ele, a Escritura é sobre ele, e tudo é sobre ele. O Evangelho não é Deus fazendo heróis, é Deus resgatando vilões. O Evangelho não é Deus tornando homens invencíveis, indestrutíveis, inabaláveis. Essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é sobre um Messias invencível. É sobre um Salvador indestrutível. É sobre o Verbo de Deus que veio na terra e cumpriu a sua missão, resgatando um povo que estava no reino das trevas para o reino do seu amor. Essa é a mensagem do Evangelho.